Dando continuidade, a gente parou aqui, não foi, pessoal? O último exemplo resolvido foi esse. A gente vai dar continuidade, ó. Eu não poderia passar para a equação segundo grau sem fazer um exemplo interessantíssimo que caiu na prova do Enem, que é o seguinte. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos, ó, quero chamar a atenção para esse número que está escrito aqui. Eu sei que ele está iniciando uma frase, eu não sei nem se usando a língua portuguesa não pode escrever uma forma numérica, né? Mas ele escrito por extenso faz com que a pessoa no meio do problema, sabe? Tenda a esquecer dele lá na questão. É verdade. 80 alunos faltaram à festa e não compareceram e não participaram da rifa, né? Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um bilhete. O número total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? De início, você percebe que ele não disse quantos compraram um bilhete e quantos compraram 3 bilhetes. Essa é a primeira ideia, tá bom? Então eu vou dizer, primeiro, ó, é bom lembrar isso aqui, né? Deixar escrito para a gente não esquecer tal. O número de alunos que compraram 3 bilhetes na ordem que ele disse aqui, X alunos. Quantos compraram 2 bilhetes? Está aqui escrito, 45. Quantos compraram um bilhete? Y. Beleza, beleza, beleza. A primeira narração da equação, ele diz assim, ó, o total de alunos que comprou um único bilhete, que é Y, corresponde a 20% do total de bilhetes vendidos. Total de bilhetes vendidos é só você multiplicar o X por 3, o 45 por 2 e o Y por 1. A primeira equação ficaria assim, então, gente, ó. O total de pessoas que comprou só um bilhete, vai ser 20%, aí eu já escrevi como 0,2, tá bom? 0,2 que multiplica o total de bilhetes comprados por as pessoas que compraram 3 bilhetes, total de bilhetes comprados pelas pessoas que compraram 2 bilhetes, né? 2 vezes 45, 90, e 1 vezes y. Essa é a nossa primeira equação. Eu já vou dar uma ajeitadinha nela antes de ler a próxima, tá bom? Eu vou multiplicar 0,2 vezes 3, 0,2 vezes 90, 0,2 vezes y. 0,2 vezes 3 dá 0,6, tá bom? 0,2 vezes 90 dá 18. Aí esse 18 eu vou deixar do lado de lá da equação. 0,2y passado para a esquerda, vai fazer a continha, vai ficar y menos 0,2y, que dá 0,8y. Aquele 0,6x do lado de lá eu trouxe para cá, tá bom? Deixa essa equação guardadinha aí e vamos ver o que ele diz na segunda. Na segunda ele diz que esse total de bilhetes vendidos, 3x mais 90 mais y, corresponde ao número de alunos mais 33. Excedeu em 33 o número de alunos do colégio, significa dizer que é maior que em 33 unidades. Então, essa quantidade que está dentro aqui do parênteses, 33 mais 90, quer dizer, 3x mais 90 mais y, vai corresponder ao total de alunos. Aí é onde entra os 80, viu, gente? Ele não disse que é o total de alunos que participou da festa, é o total de alunos da escola, do colégio. Então, 80 mais x mais 45 mais y, acrescido de 33. Percebe aqui que o y aparece de um lado e do outro, posso cancelar. Tome-lhe, tome-lhe. 3x menos x vai ficar 2x do lado esquerdo e os números do lado de lá, gente, ó. Você passar o 90 para cá subtraindo, com esse 80 vai ficar menos 10. Menos 10 mais 45 dá 35, que com 33 dá 68. Passando 2 dividindo, x igual a 34. Olha para a letra A, 34. Quem é x, pessoal? X é a quantidade de pessoas que compraram 3 bilhetes. Ele perguntou isso? Não. Ele perguntou quantos alunos compraram somente um bilhete, ó. 34 tá lá, viu? Para destruição do sonho do povo, né? Mas não é a alternativa correta, tá legal? A alternativa correta vai ser qual? A gente vem aqui, ó, no lugar de x, coloca 34 nessa equação. 0,8y menos 0,6 vezes 34 igual a 18.
esse produto aqui dá 20,4, negativo, né? Só coloquei a multiplicação, tá bom? Menos 20,4, passando para lá fica mais. Com 18 fica 38,4. 0,8y igual a 38,4. Você passar dividindo e cortar as vírgulas, né? Porque aqui tem uma casa decimal, aqui também tem uma casa decimal. Então é só alegria e felicidade. Fica 384 por 8, que dá exatamente 48. E isso é o que ele está perguntando, galera, que está na letra D de dado. Então, ó, resolver esse problema importante aí com vocês e caiu no Enem 2018, tá bom? Agora sim, vamos falar sobre a nossa equação do segundo grau. É toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a é diferente de zero. A, b e c são os coeficientes da equação, tá bom? E o a é o único valor que a gente vai fazer o pedido aqui para não ser zero, porque senão isso aqui deixa de ser de segundo grau. Tá legal? Primeira coisa que a gente precisa conhecer, as raízes da equação do segundo grau. Vou fazer um desenvolvimento com vocês aqui, para que a gente não esqueça desse fato. Tá legal? Imagina aqui, ó, a equação ax² mais bx mais c igual a zero. Eu vou dividir todo mundo por a. Esse aqui dividido por a, bx dividido por a, c dividido por a e zero dividido por a. Vai ficar assim, ó. x² mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Eu vou usar um processo de completamento de quadrados de produto notável. É como se eu fizesse o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, voltando, certo? Como se ele tivesse meio que desenvolvido aqui e eu fosse voltar para a forma fatorada. Ficando dessa forma. Se você desenvolver isso aqui, vai ficar o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar exatamente bx sobre a, como está aqui. Mais o quadrado do segundo. Sabe quem é o quadrado disso aqui? B ao quadrado sobre 4a ao quadrado. É por isso que eu coloquei, ó, menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, para cancelar com o quadrado do segundo. E ele não fazer efeito nenhum. Aí eu só repeti c sobre a. Tá legal? Eu vou fazer essa continha que está aqui, ó, tirando o MMC de 4a ao quadrado e a. Cadê? Eu passei para o lado de cá com o sinal trocado, né? Esse aqui ficou positivo, esse aqui ficou negativo. Vou tirar o MMC, tá legal? Dá 4a ao quadrado, dividido por 4a ao quadrado dá 1. 1 vezes b ao quadrado, o próprio b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a vezes c, 4ac. Alguém já está sentindo no coração quem é esse numerador? Exatamente, é o nosso delta, né, gente? Esse quadrado passa para o outro lado em forma de mais ou menos a raiz. Perceba que o denominador 4a ao quadrado pode sair da raiz, não é verdade? Raiz de 4a ao quadrado, ó, vai ser 2a. Olha só. Aqui também tem 2a. Quando eu passar esse termo b sobre 2a para o lado direito, ele vai negativo, não é verdade? E ao invés de escrever uma fração com 2a e outra fração com 2a, eu botar um 2a para todo mundo. Tá legal? Quando eu colocar um 2a para todo mundo, esse cara que está dentro da raiz, eu vou chamar de delta. Tá bom? Como a gente conhece, a nossa expressão fica menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu não sei se... pode. Eu vou cantar um pouquinho para vocês. Ó. É menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. A solução vamos achar, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. O discriminante da equação. E o discriminante da equação, por quê? Por que isso aqui é discriminante da equação? Ele discrimina o quê? Ele indica o quê? Vou lhe dizer agora, doutor. Esse delta mora numa casinha chamada raiz quadrada. Repara aqui comigo, ó. Esse delta mora numa casinha chamada raiz quadrada. E aqui tem menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. E imagina que esse cara seja negativo. Ele negativo não existe raiz real, porque não existe raiz de número negativo no mundo real, tá bom? Então, delta negativo não existe raiz real. Imagina que esse cara seja zero. Se esse valor for zero, você vai somar zero e subtrair zero, não vai fazer efeito algum, tá bom? Então, se delta for igual a zero, as raízes são iguais. Elas existem, são iguais. São reais e iguais. E caso delta seja positivo, você vai somar e subtrair esse valor e vai encontrar dois números diferentes. Ou seja, delta positivo, as raízes são diferentes, tá bom?
Então isso a gente chama de condições de existência para a raiz de uma equação de segundo grau. Para que isso não fique vago, eu vou lhe dar um exemplo imediato. Olha só, um exemplo da PUC do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: ache o valor m, esse m aqui que está nessa fonte é esse mesmo m, tá bom? Ache o valor m, tal que as duas soluções da equação sejam iguais. Essa equação, evidentemente, é uma equação de segundo grau, e eu gostaria de saber quais os valores de m para que eu tenha duas raízes reais e iguais. Vou dar uma ajeitadinha nessa equação, né? Multiplicar x vezes x, x vezes 1, m vezes x, m vezes 2. A minha equação vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais x igual a mx mais 2m. Vou passar todo mundo para o lado esquerdo para identificar quem é o a, o b e o c da minha equação de segundo grau, tá bom? Trazendo todo mundo para cá, ainda preciso colocar o x em evidência, gente, para poder ver quem é o b, que é o número que multiplica x, ó. Colocando o x em evidência, fica 1 menos m dentro do parênteses, tá bom? Agora sim, o número que está multiplicando x ao quadrado eu sei quem está multiplicando x e o termo independente, que são a igual a 1, b igual a 1 menos m, está aqui, e o c igual a menos 2m, tá legal? Diz para mim, para que duas raízes sejam reais iguais, eu devo ter o quê? Aqui, ó, condição do meio, delta igual a zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac tem que ser zero. Tá legal? Substituindo os valores, o B é 1 menos m, o A é 1 e o C é menos 2m. Ó, 1 menos m ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2m, igual a zero. Aqui eu vou desenvolver, tá bom? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Ó, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8m. Essa equação de segundo grau, gente, organizando, vai ficar m ao quadrado mais 6m mais 1. Partindo do pressuposto que todos conseguem resolver esse problema usando a fórmula de resolução da equação de segundo grau, que é essa aqui que está em cima, eu encontro dois valores para m. Menos 3 mais 2 raiz de 2 e menos 3 menos 2 raiz de 2. Tá legal? Tá aí. Eu queria que a gente tivesse mais uma coisinha importantíssima de equação de segundo grau antes de partir para os outros exemplos, tá bom? Isso aqui, ó, a gente chama de relações de Girard. São as relações entre as raízes e os coeficientes da equação de segundo grau. É aquela história de soma e produto de raiz, lembra? Nós temos, ó, as raízes da equação, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui estão as duas raízes, uma com mais, outra com menos. É como se fosse assim, ó. x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se você fizer a experiência de somar essas raízes, você vai ter, como o denominador é igual, eu botei um denominador só. Menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Perceba que o raiz de delta é cancelado, ó. Não é sorvete, mas que bom que ele cancelou. Vai ficar menos b, menos 2b sobre 2a, toma-lhe 2. E eu concluo que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a. Isso aqui é uma expressão que eu acho que já morava no coração da gente, né? E que é importante a gente saber a origem, tá bom? Do mesmo jeito que nós temos a soma das raízes, nós temos também o produto delas. Faz a mesma coisa, viu, gente? Produto das raízes. Quando eu vou multiplicar isso aqui com esse, o denominador 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. O numerador eu deixei só indicado, tá bom? Exatamente para você perceber que isso é um quadrado, é aquele produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Bom, em que você faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha como eu escrevi, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse quadrado vai cancelar com a raiz, vai ficar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? O menos ao quadrado fica mais também, viu, gente? Por isso que ele não aparece aqui, ó. Ó, o b ao quadrado vai ser cancelado, menos com menos mais, vai ficar somente 4ac no numerador. 4ac sobre 4a ao quadrado. Quarto corta com 4, o a corta com um a desse, e o produto das raízes fica quem? Fica quem? C sobre a. Tá legal? Então, soma das raízes menos b sobre a e produto das raízes c sobre a. Vamos fazer uma aplicação imediata disso? Vamos lá? Exemplo número 8. As raízes da equação 3x ao quadrado mais 7x menos 18 igual a 0 são alfa e beta. O valor da expressão é, olha só, uma quantidade de continha que a gente tem aqui com alfa e com beta. Nós temos dois caminhos para fazer esse problema, o da luz e o das trevas.
O caminho das trevas, meu amiguinho, seria você tentar achar essas raízes aqui, ó, alfa e beta, depois substituí-las e fazer a sua continha. O caminho da luz é você usar, invocar as relações de Girard, né, resolvendo a equação. Gente, a expressão. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar repetir isso aqui, tá bom? E ao repetir isso aqui, nesses dois primeiros termos, eu vou botar o produto alfa-beta em evidência, tá bom? Quando eu colocar o produto alfa-beta em evidência, vai ficar assim, ó, alfa mais beta dentro do parênteses, tá legal? E menos alfa menos beta, incrivelmente eu vou colocar menos 1 em evidência, já para aparecer alfa mais beta. O que foi que eu fiz na minha expressão? Eu fiz com que tudo ficasse em função da soma ou do produto dessas raízes. Agora eu vou separadamente calculá-las, tá bom? A soma das raízes, menos b sobre a. Quem é o b? Isso está aqui, ó. O b é 7 e o a, 3, tá bom? O verdinho aqui. Então, a soma das raízes, menos 7 sobre 3. Aqui vai ser menos 7 terços e aqui também menos 7 terços. E o produto das raízes, c sobre a. O c é menos 18 e o a é 3. Menos 18 por 3, menos 6. Só substituir agora, gente. Isso aqui por menos 6, isso aqui por menos 7 terços, isso aqui por menos 7 terços. Fazendo a continha, ó. Menos 6 vezes menos 7 terços, menos 1 vezes menos 7 terços. Sem muitas complicações, você consegue facilmente chegar nessa expressão como 49 terços, que está na letra B de bola. Tá legal? Galera, eu ia parar por aqui, mas eu vou fazer um último, tá bom? Eu gosto de um cubo perfeito, que é 8, né? Mas eu vou fazer um nono problema, que é um quadrado perfeito. Essa questão número 9 é uma questão que eu montei aqui e que diz o seguinte, ó. É uma questão propaganda, viu? Os alunos de uma turma resolveram presentear o professor Cícero devido à passagem do seu aniversário, que se dá no mês de abril, tá? Como eles sabiam que o professor gostava bastante de matemática, decidiram produzir uma blusa com fórmulas matemáticas a partir na parte da frente, faltou aqui da frente, na parte da frente, cujo custo era de R$48. Então a blusa que eles iam dar lá para o professor, né, R$48. Todos combinaram de contribuir com o mesmo valor, tá bom? No dia de fazer a arrecadação, 6 alunos não pagaram. Isso fez com que a parcela de cada um dos restantes aumentasse em 40 centavos, ó. Bem pouquinho, né, gente? O número de alunos que de fato contribuíram para o presente do professor Cícero foi... Eita caramba! Como faz isso aí? Ó, todos os problemas que foram colocados até agora, eu queria que vocês tentassem pausar o vídeo e resolver, né, antes de apresentar as soluções. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Dá uma pensada aí, tá bom? Beleza, vamos lá para a solução. A nossa primeira equação que eu vou montar é o seguinte. Primeiro eu preciso dispor as incógnitas. Quem vão ser as incógnitas do meu problema? Eu vou dizer que o número de alunos que eu não conheço na sala vale x, tá? E o valor que cada aluno ia pagar vale y, o valor por aluno. E se eu multiplicar o número de alunos pelo quanto cada um vai pagar, dá o total arrecadado, que deveria ser R$48. Está aqui, ó. O produto do número de alunos pelo valor, cada um vai pagar R$48. O que foi que aconteceu depois? 6 alunos não pagaram, então o número de alunos que contribuíram, número de alunos que pagaram foram quantos? Total menos 6. E quanto ficou a parte de cada um desses aqui? O que era mais 40 centavos. E o valor do presente mudou? Mudou não, gente. Continua sendo R$48, ou seja, o produto dessas duas quantidades também tem que dar 48. Isso aqui, ó, é o meu sistema de equações, que nesse caso, como aparece multiplicação de incógnitas, não é um sistema de equações do primeiro grau, tá legal? Eu vou fazer a multiplicação, ó, propriedade distributiva, todo mundo multiplicando com todo mundo, x vezes y, xy, x vezes 0,4 dá 0,4x, menos 6 vezes y, menos 6y, e menos 6 vezes 0,4 dá menos 2,4, igual a 48. Quanto é xy? 48, ó, pode cortar de um lado do outro, meu amiguinho.
Pessoal, eu vou isolar o x aqui, tá bom? Então, eu vou passar o 6y e o 2,4 por outro lado. Ambos estão negativos ou positivos. Passando 0,4 dividindo, se você dividir 6 por 0,4, é o mesmo que dividir 60 por 4. Dividir 2,4 por 4 é o mesmo que dividir 24 por 4. Ó, 60 por 4, 15, 24 por 4, 6. Então, x igual a 15y mais 6. Eu vou fazer o que com isso aqui, meu amigo? Eu vou substituir aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar 15y mais 6, multiplicar por y e dizer que isso dá 48. Tá legal? Então, 15y mais 6 multiplicado por y dá 48. Se você multiplicar todo mundo com todo mundo, você vai ter 15y ao quadrado mais 6y. Eu vou convidar o 48 para cá, ó, negativo, igual a zero. Partindo do pressuposto que todos conseguem resolver essa equação, eu vou simplesmente exibir as suas soluções. Tá legal? Y é menos 2 ou y é igual a 1,6. Y menos 2 não faz sentido, né? O valor por aluno, valor positivo, 1,6, tá legal? Então isso aqui cai fora, não convém para o nosso problema. Retornando para o início aqui, ó, x, y é 48, no lugar de y eu vou colocar 1,6. Se você dividir 48 por 1,6, dá sabe quanto? 30. Aí eu imitei aquela do Enem, lembra? O valor que a gente acha está nas alternativas. Então, x igual a 30. Lá naquela sala tinha 30 alunos, mas será que os 30 alunos de fato contribuíram para o presente do professor? Nananina, não. Quantos desistiram? 6 alunos. Dos 30, 6 desistiram. Então, quantos de fato contribuíram, galera? Letra D de dado, 24, né? 30 menos 6, 24. Pessoal, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo pela presença de vocês nessa aula, por ter acompanhado até aqui. Vocês são realmente heróis, tá bom? A lista de exercícios está recheada de questões. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento, bons estudos e um cheiro no coração do seu professor Cícero. Valeu!